bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para uma live especial com Beatriz Sabor, uma deusa que traz a palavra da comunicação assertiva. Beatriz, ela é terapeuta maravilhosa e vai estar dando essa aula como um bônus para minha jornada e sentimos de abrir para todas vocês. E eu vou aqui convidar a Bia. Onde é que vai? Ah, já tá aqui. Para esse despertar, esse bom dia diferenciado. E vocês vão me contando como é que tá? Opa, ela chegou! Bom Uhul! dia, bom dia, bom Bom dia, dia! Como está, deusas! deusa? Tô Ai, bem, tô feliz, tô maravilhosa! Deu animada. certo! Gente, a gente Sim, tentou fazer pelo YouTube, não rolou. Eu ia fazer YouTube Zoom, não rolou. Tudo deu errado, mas a Bia me ensinou ano passado que quando tudo começa a dar errado, a gente não desiste, a gente pode modificar essas energias. E uau, como é gostoso a gente poder não desistir e modificar todas as energias, né? Trazer nossa, para a assertividade algo bom. e aquela vez que aconteceu comigo, só para dar um contexto, estava facilitando também a consultoria coletiva da Vulva Política pelo YouTube. E não sei o que aconteceu, que o YouTube não permitia, né? Eu ficava 30 segundos ao vivo e ele caía. E eu resistindo, Toda resistindo. hora. E aí foi de aceitar ajuda também, né? Porque a Tassiana, que é minha parceira hoje no percurso das 5 ervas, minha amigona, a gente se fala todos os dias, que falou, Bia, pega a senha do meu Zoom, vamos pro Zoom, vamos pro Zoom. E aí aceitei e a próxima foi pelo Zoom, né? E aí foi super de aprendizados, que a Você gente tem que ir falando no agora, eu flow não da sabia coisa que era também. Tassi. Foi a Taz que me deu a senha do Gente, Zoom, ela que esquematizou tudo, deu o link, me colocou de host depois. E ficamos amigas em São Paulo ano passado, né? Ela estava dentro da minha bolha ali, pandêmica, e a gente ficou bem amiga ano passado. Esse ano a gente acabou de facilitar jornada terapêutica juntas e é uma das minhas melhores amigas. gente, que Disso, tudo! de ter aceitado ajuda. Uau! Ai, é muito lindo isso, né? Quando a gente se permite. E aí, me conte. Te trouxe até aqui, me conta um pouquinho quem é Bia hoje? Me conte quem é você, Ixi, Bia. essas perguntas são complexas, né? Ah! Gente, Bia hoje está morando aqui em Salvador, acordando cedo, eu tava pensando sobre isso. Gente, eu jamais, há uns anos atrás, aceitaria uma live 7 horas da manhã, que eu tivesse que ser expansiva, comunicativa, simpática. E a Bahia fez isso comigo. Eu acordo Que 5, isso? 5 e meia, feliz, assim, sabe, tipo, que lindo dia, vamos agir. Da 8 horas eu já fiz um monte de coisa. Então, Bia está feliz, virou matutina. E em questão de trabalho, de servir, estou trabalhando já há mais de um ano com escuta das emoções, comunicação assertiva, comunicação não violenta, né? Pela terapia menstrual também. E de agosto para cá, trabalhando também com a terapia multidimensional. E o que eu sinto é que todas essas práticas, ferramentas, filosofias, elas vão se interconectando, se Conectando. interligando, porque cada uma tem o seu lugar e cada uma vai trazendo perspectivas, né? Tô finalizando também uma formação em xamanismo agora e, nossa, como ela me abre, assim, ela dá uma clareza mesmo para esse lugar da comunicação, para esse lugar de ser e expressar quem eu sou, o meu agir, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, Rô, dessa temática que a gente vai falar, né? Não sei nada que é isso tudo aí. A gente vai esclarecendo ao longo da live. Não se preocupe. E vai colocando as perguntas também que eu vou olhando. Mas desse lugar, Rô, que a gente estava conversando, né? Sobre limites, sobre
quando a gente reprime o nosso sentir, quando a gente não comunica, quando a gente não expressa o nosso corpo físico, somatiza tudo isso. E eu acho muito curioso, eu falei isso numa outra live ontem, às vezes eu escuto, né? Ah, eu tô com dor nas costas. Ah, eu tô com cólicas, mas o meu emocional tá ótimo, eu tô bem. Eu falo assim, gente, não, peraí, vamos lá, vamos sentar aqui. Inspira, expira. Como assim o seu emocional tá bem e o seu corpo físico não está? Tem alguma coisa que não está se conversando. Será que você não está reprimindo algum sentir e aí o seu corpo físico precisou gritar para você? Que é o que aconteceu comigo numa cistite, que já aconteceu comigo numa candidíase. A gente tá lá reprimindo, tá tudo bem, tá tudo certo, e o corpo, que o nosso corpo, ele é o mais tangível, ele é o mais palpável. Se chegou para esse corpo físico, tem muita coisa já acontecendo que a gente está passando desatenta. Que está Você, ali, às vezes, até mesmo preenchendo uma mandala, preenchendo um diário e falando, nossa, nada a ver isso aqui. Nossa, não, meu relacionamento é maravilhoso. Nossa, minha infância foi ótima, acho isso incrível. Às vezes pergunta para algumas pessoas, até homens, né? Mas assim, muitas mulheres também, como foi sua infância? Ah, foi ótima. Meus pais super amorosos e tudo mais generosos. Quando a gente vai para um atendimento terapêutico, a coisa não foi bem assim. E tá tudo bem assumir que não foi bem assim, sabe? Porque a nossa sociedade, eu estou estudando muito sobre o amor, né? A nossa sociedade, ela não sabe exatamente o que é o amor. A gente pode saber o que é cuidado, o que é nutrição, o que é sustentação, o que é carinho, o que é prazer, mas amor. Então, a gente reconhecer ali algumas questões que tiveram na nossa infância, que a gente passou pela nossa infância, tá tudo bem, tá tudo certo. E agora a gente está tendo uma oportunidade de ressignificar, né? Perguntaram, terapia no corpo é mais eficaz, na sua opinião, que terapias cognitivas? Para mim, a terapia que é mais eficaz é a que a pessoa está disposta a ir, está disposta a realizar. Qual que vai ser essa? Eu não sei, porque eu sinto muito isso de, sei lá, às vezes ouvir uma indicação e falar, nossa, a Bia tá falando isso, isso, isso. Mas se você conversa com a terapeuta, conversa com a profissional e não sente ali algum tipo de confiança, de segurança ou até mesmo vontade, desejo de passar por esse processo, não vai não dar vai certo. rolar, não vai Não rolar. vai rolar. Pode ser a melhor das terapias, pode ter vários depoimentos, vários estudos, várias coisas. Se a pessoa não se sente confortável, não importa. E aí eu sempre converso isso com a Stephanie, né? Com uma amigona. Pode falar, Rô. Você trouxe dois pontos. Me sinto confortável. Você falou um ponto de acordar e ser alegre, ser feliz, fazer uma live, não sei o quê. E aí vem tudo isso dentro do ponto de ontem. Eita, que eu tô unificando, viu? Tô fazendo assim. Você falou ontem sobre como somos terapeutas, às vezes acabamos entrando dentro de uma imagem que essa imagem não somos nós. E aí Ai! veio, é o need, tipo assim, essa comunicação assertiva, às vezes ela dá tilt, ela dá uma queimada ali. E isso aconteceu comigo da candidíase vir de uma outra forma dentro do meu corpo. Porque a candidíase, gente, ela não se manifesta só ali, vulvovaginal. Ela pode se manifestar de outras formas, como a dermatite atópica. E o meu pescoço, Bia, ele ficou ano passado todo vermelho e ele coçava e É, o eu meu também, às passava vezes, dá. mal. E era dermatite atópica, que é algo da síndrome fúngica, e que eu percebi que eu estava dentro daquela época, foi a época que meu Instagram fez assim, boom, e eu não conseguia, eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser eu mesma, e eu ficava, ai gente, tudo bem, não sei o quê. Eu tinha medo de, eu sou assim, eu sou mais eufórica, eu sou falante, eu sou. E eu falava, vou assustar as pessoas. E eu acabei me assustando. E aí eu não tinha minha comunicação clara, a minha comunicação não era assertiva com as pessoas, e eu tava somatizando, e olha onde a candidíase veio bater em mim, Uhum. falando assim, Farígio. para, Uhum. movimenta, não é isso. E aí E eu aí, trazendo o que você falou, fala, vai.
Nossa, aí olha que curioso, porque tem esses lugares, né? Às vezes as pessoas veem, então nós duas falando aqui abertamente no Instagram, tendo perfis, conteúdos e tal, e de um lugar de autoconhecimento, às vezes da espiritualidade, da ginecologia natural, e aí a gente tem que estar sempre em equilíbrio, sempre saudável, sempre bem, sempre conseguindo prever os desafios que a gente vai passar, para que a gente não passe por esses desafios. E aí, tem esse lugar, né? Quando eu comecei no autoconhecimento, eu era da ciência política, movimentos sociais, eu era extremamente raivosa. E aí comecei no autoconhecimento ouvindo algumas coisas assim, né? Que são deturpadas do autoconhecimento, que eu acredito hoje, de sombras e luzes, de, ai, tá sempre bem, aquele estereótipo da zen, tudo equilibrado, tudo certo. Falei, ixi, ferrou-se! Porque eu sou doida, eu sou assim, eu tenho picos emocionais, eu tenho a montanha-russa emocional, eu grito, eu choro, enfim. E a escuta das Eu sou emoções, humana. eu sou humana, exato. A escuta das emoções, ela veio desse lugar de resgate da minha humanidade. Porque, eu comecei a relembrar que eu reprimia muito na infância, eu fui muito reprimida emocionalmente, como centenas, milhares, milhões de crianças no mundo. E depois eu comecei a projetar muito isso, então a ser muito. Sentir alguma coisa ali, já estava falando, já estava não sei o quê, e depois eu passei de novo para esse lugar da repressão. Só que daí eu já estava mais atenta, eu já tinha outras ferramentas. Eu falei, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque reprimir as minhas emoções não me faz bem. Eu reprimo, reprimo, reprimo até o momento que eu vou explodir. E quando explode, aí o bicho pega, porque sai da minha frente que a coisa vai vir assim, de um lugar de muita Eita! destruição. E é esse o ponto. Tem pessoas que querem se comunicar de forma assertiva, forma não violenta, mas estão reprimindo emoções. Isso não vai dar certo. O primeiro passo do que eu entendo é escutar as emoções. Então, tá com algum conflito, tá com alguma questão de relacionamento, profissional, amigos, família, enfim, vai para um ambiente seguro, que é esse lugar da segurança. E por isso que é importante, gente, se você, num processo terapêutico, numa sessão terapêutica, não sentir que você está segura para ser vulnerável, tem coisa errada nesse lugar. Talvez não é essa pessoa, esse profissional que seja para você, talvez não seja essa terapia, enfim, porque se a terapia, se o espaço da terapia é justamente para você ser vulnerável, para você se permitir sentir, merecer sentir, e você não sentir isso, isso precisa ser comunicado também. Mas enfim, tá acontecendo um Eu conflito, tava. tá? Pode falar. Não, eu tava vendo aqui a caixinha de mensagem, tava cheia de perguntas, e tu falando e eu Ah, lendo todas as perguntas das deusas. vai lá e Ai, depois vai me falando. Mas só para finalizar essa parte, então assim, se tem uma questão, se tem um conflito, a gente precisa se colocar num ambiente confortável, seja terapêutico ou dentro do nosso quarto, dentro de um cômodo que a gente pode sentir e tá, tá acontecendo essa situação, essa questão, esse conflito na minha vida. Como que eu estou me sentindo? Ah, estou sentindo raiva. Tá bom, corpo, como que você quer expressar essa raiva? Então, sei lá, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de colocar um trance pesadão, assim, e ficar movimentando, balançando o cabelo. Tenho vontade de socar travesseiros. E aí, dá 2, 3 minutos, eu já tô muito mais aliviada. E esse alívio, me retirando mesmo desse pico emocional, eu sinto e falo, ufa, tá, o que que tá acontecendo? Ah, foi isso que aconteceu, eu não coloquei os meus limites. Ah, tá. Como que eu posso colocar os meus limites agora? Como que eu posso comunicar isso? E também separando, é realmente uma relação que eu quero manter? Ou que eu preciso manter, sei lá, em alguma coisa de trabalho, né? Que talvez eu não conseguiria sair agora? Como que eu posso agir ao meu favor? Às vezes eu descubro que é uma pessoa, se eu tiver um conflito com uma pessoa, que não é uma pessoa que eu quero mais na minha vida, que eu quero uma distância saudável dessa pessoa, ou que eu quero uma distância completa dessa pessoa. Ou é uma situação que eu vou negociar, que a gente vai abrir novamente um lugar de conexão, de segurança, de abertura para essa vulnerabilidade que eu vou poder falar de mim. Então, oi fulano, oi fulana,
aconteceu tal coisa, da minha percepção, do meu sentir, eu me senti assim, assim, assim. O que que você acha de tal coisa? Será que a gente pode negociar e tal? E isso é tão incrível quando a gente vai trazendo para nossa vida, porque o resultado, pelo menos da minha experiência, ele é sempre de muito aprendizado e ele sempre se transforma em coisas maravilhosas. E eu e a Rô, a gente fez isso Gente, recentemente, é que eu isso. mandei 1 milhão de áudios falando, né? Ah, eu tô me sentindo assim, aconteceu tal coisa, o que que você acha? Tipo, mandando um áudio chorando, assim. E a gente conseguiu esse lugar de comunicação, estamos aqui hoje, né? Nem era um conflito entre a gente, mas foi algo que eu senti de confiar. Gente, é, assim, é muito gostoso, porque a Bia, ela me ensina muito sobre isso, de se tá travando, se tem algum ponto, abre. Abre, porque se você chega e, ai, alguma coisinha ali me incomodou, alguma situação, alguma coisa, tem um pontinho me incomodando, mas eu tenho medo de comunicar a alguém e dar ruim. Só que esse dar ruim que você tá com medo de comunicar vai sobrar para ti. Vai sobrar para ti, Uhum. porque aí quais eram aquelas palavras mais fortes que você falou? Se eu não comunico, eu não me sinto valorizada. E aí, Uhum. esse foi um ponto assim maravilhoso, porque se eu não comunico, eu não me sinto valorizada por mim mesma. Não é por você, não é pelo outro, é por mim mesma. Uhum. E a gente tem que se colocar nesse lugarzinho, E sabe sabe? por quê, Rô? Eu tava falando muito sobre mentira nos últimos dias. Se a gente não comunica ou se a gente reprime, nós estamos mentindo para nós mesmas. E num nível mais ampliado, nós estamos nos abusando. Então, assim, a gente já está vivendo numa sociedade patriarcal, abusiva, violenta, e a gente vai continuar fazendo isso com a gente, sendo a nossa própria patriarca. Isso não pode acontecer. Hum. Isso simplesmente não pode acontecer. Então a gente tem que sair desse lugar de mentira com nós mesmas. Desde o lugar, né? Você fez o curso de Quantum Being, escuta profundas emoções comigo, enfim. E era essa pergunta, né? Como você está se sentindo? E pode ser muito simples. A gente mente constantemente. Ah, tô me sentindo bem. Tá lá, o mundo tá caindo, tá desmoronando internamente, externamente. Tô me sentindo bem. Fala que não tá bem, tá tudo bem. Assim, ah, eu não sei direito responder essa pergunta. Pronto, já é muito mais sincero do que falar tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Ou tá ali sentindo essa desvalorização, esse não merecimento e não, tá tudo bem. Porque sabe o que que acontece depois? Fica de rixinha, fica ali, sabe, fofoquinha, fica coisinha. Ah, porque fiz tal coisa e a pessoa não me valorizou. Isso tem que partir de dentro. E isso é esse lugar da honestidade radical também. E isso que está faltando nas nossas relações de amizade, profissionais, de família, né? Esse lugar da honestidade radical e principalmente com a gente. Então, peraí, como que eu tô me sentindo? Cara, eu tô me sentindo desvalorizada, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo com raiva. E eu vou olhar para isso e eu vou buscar negociar. Porque se a gente põe a pedrinha em cima, é isso, né? A gente está colocando uma barreira no nosso sentir. Então, as nossas emoções, elas são representadas, mulheres maravilhosas, homens que possam estar aqui, nesse lugar de água. As nossas emoções são águas. Então, as nossas emoções, elas foram feitas para fluir pelo nosso corpo. Se a gente está sentindo a raiva e a gente coloca uma barreira nessa água, aí coloca outra barreira, aí coloca outra barreira, aí coloca outra barreira. A gente estagna o nosso corpo, a gente estagna a nossa vida, e é por isso que a gente acaba tendo esses desequilíbrios, porque o universo, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria tão incrível que ele quer que a nossa vida flua. Então ele vai atraindo situações, vão atraindo situações, até o momento que você vai falar, chega! Basta! Não aguento mais sentir dor, não aguento Vai mais esse transbordar. sofrimento, não aguento mais você na minha vida, inferno de homem, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais a minha família, não aguento nada. Só que tem essa destruição. E o que acontece também numa sociedade patriarcal? Às vezes, a gente explode e depois fica, ai meu Deus, eu não deveria ter falado isso, ai meu Deus, não sei o quê, ai eu sou uma mulher má, ai não, não, não.
vem a culpa. E aí a gente entra num outro processo. Então, se a Sim. gente realmente escuta as nossas emoções de um lugar saudável, comunica de um lugar saudável também, é isso, é lindo, é leve, é tranquilo. E são essas conexões que a gente vai criando, essas conexões de verdade, de honestidade, de valorização com a gente. Você Diga, Rô. trouxe um palavra mentira e verdade. E quais são as pequenas mentiras que contamos durante o dia a dia? E você trouxe Ixi, pontos assim tão fortes que as mentiras para nós mesmos. Mentir para mim mesma constantemente, de que tá tudo bem, sendo constantemente. que não tá tudo bem. E eu venho com uma pergunta para todas as deusas que estão aí sobre anote quais são as mentiras que você conta para o outro e para si, e depois faça uma pergunta dentro dessas mentiras. Quem ou o que eu quero proteger com essas mentiras? Quem ou o que? Vai, que esse sorriso aí, eu sei que vem fala por trás. Isso, Eita! não, eu tô pensando nisso, porque inclusive um dos primeiros desafios da formação em xamanismo foi: Bia, quanto tempo você consegue ficar sem mentir? Ah, pô, muito tempo, né? Não sou mentirosa, caralho. E de repente, Surra! não durei, sei lá, 10 minutos. Porque foi isso, tipo, e aí, Bia, como que você tá? Tô ótima. Então é desse lugar. Por que que a gente se coloca nesse lugar mesmo de alienação também de si mesma, do próprio corpo? E eu sinto que tem dois lados. Tem esse lugar de falar que tá bem, sendo que não tá bem. E tem um lugar também de estar se sentindo bem, estar feliz, estar, sei lá, sentindo prazer, alguma coisa assim, e fala que não, ah não, não tô me sentindo bem não, porque o externo tá destruído, né, a pandemia e tal, então eu não posso estar bem. Caramba! Meu Deus do céu, se a gente não puder também vivenciar uma felicidade, um prazer, um cuidado, amor, a gente não sobrevive. Se a gente não puder rir uns momentos do nosso dia, a gente também vai adoecendo. Então é muito mais de um lugar de o que eu estou sentindo e tá tudo bem sentir isso que eu tô sentindo. Esse lugar das emoções, ele é muito curioso para mim, porque tem isso, né? Ah, vamos aprender a controlar as nossas emoções. Ai, gente, eu não consigo acreditar nisso, porque eu não controlo nada. Eu e assim, e quando eu comecei nesse caminho mesmo de autoconhecimento e espiritualidade, eu falei, danou-se mesmo, porque a minha capacidade de controle é muito pequena. Não consigo. E aí, o que que faz com isso? Que é esse passo a passo. Vai para um ambiente seguro, se permita sentir, soque travesseiro, grite, para quem quiser e quem gosta e quem consegue, porque eu vario muito nisso, de meditar mais silenciosamente, inspirando, expirando. Às vezes eu tô super nessa energia, às vezes eu tô querendo gritar e socar travesseiro. E aí não existem emoções que são negativas ou positivas. Isso é julgamento que a gente faz da nossa mente, porque é claro que é muito mais agradável sentir prazer do que sentir raiva. E Mas todas elas são importantes. sabe o que é forte dentro disso? A minha mãe hoje ela entende, mas a primeira vez que ela viu eu fazendo Quantum Bi, ela achava que eu tava surtando. Uhum, uhum. Porque eu comecei a me tremer toda, porque eu gosto do chacoalhar, porque pra mim chacoalhar bota pra fora. Também. Aí eu comecei a me tremer toda e finalizei no chão, assim, de bem fechadinha, cócoras pernas com pernas, e comecei. Ah! 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 A minha mãe olhou assim, desesperada, tipo, filha, você tá com depressão? Filha, você tá com ansiedade? Filha, você precisa ir pro psiquiatra, você tá precisando tomar remédio. Aí eu terminei todos os gritos, acalmei, eu falei, pera, eu já explico a ela, deixa eu terminar aqui meu processo. Aí terminei todo o processo, fui, tomei um banho, voltei, dei um beijo nela. Não, mãe, eu só tava liberando, porque eu não posso guardar tudo isso dentro de mim. Será muito pior se eu continuar com tudo isso. E aí, durante a semana, ela viu como eu fiquei bem. Aí ela pegou e falou, filha, ela viu um momentozinho que eu tava já entrando, de vou ficar louca aqui com essas crianças tudo gritando no meu pé do ouvido. Ela vai fazer aquele teu negócio lá. Tipo, ela mandou eu
e fazer. Sabe o que Uhum. é isso? Sua Cara, mãe e entender que Rô, aquilo ali faz bem. isso é maravilhoso. Tem alguns pontos que eu percebo. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que falam, Bia, eu tenho medo de sentir e perder o controle. É esse lugar, né? Eu tenho medo de sentir e de perder o controle e realmente ficar doida. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela nem. A gente não chegou nesse lugar mesmo de se permitir sentir, ainda mais nós mulheres, que a gente tem que estar sempre impecável, tranquila, semblante sereno, as perninhas fechadas, quietas, silenciosas. Quando a gente vê de fato uma mulher na escuta das emoções enquanto mim extravasando isso, é um negócio sensacional. E aí, o que eu tô querendo dizer também é que a gente não perde o controle, a gente entrega o controle de uma mente que tá ali tic, 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 e pro corpo. Então, corpo, o controle tá com você. Mostra a sua sabedoria. Então, se essa raiva, se essa frustração, se essa inveja, se esse ciúme, sei lá, fosse um movimento, como que ele seria? Então, você trouxe de chacoalhar, você trouxe de ficar deitada, você trouxe de colocar som. E é isso, se essa raiva, se essa frustração, se essa inveja, se essa possessividade fosse um som, como ela seria? Seria um som mais grosso, um som mais agudo. Então coloca isso para fora, deixa fluir. E é impressionante, a gente já passou por isso várias vezes. Em 3 minutos, 5 minutos, a pessoa já está num outro lugar de leveza, de tranquilidade. Um exemplo maravilhoso de quem faz isso e relaxa e volta à naturalidade. Criança, bebê. Bebê chega e entra num surto do nada que todo mundo fica assim. Mas por que que essa criança tá assim? O que aconteceu? E faz alguma coisa aí, resolve isso daí. Essa criança não pode estar assim. Só que a criança, após ter esse surto, ela volta a brincar. Ela volta a fazer qualquer outra coisa que ela tá fazendo. Ela só não conseguia compreender o que estava acontecendo e precisou botar para fora. E aí entra, por que que um Uhum. adulto não pode surtar? Por que que um adulto não pode liberar? Não é surtar, é liberar. Por que que um adulto não pode chegar e chacoalhar o corpo, ou pegar um travesseiro e socar, ou começar a dançar um trance que é muito bom? Por que que não Nossa, maravilhoso. pode? Porque todas essas visões são vistas como o quê? Como tá surtando e é doido. Porque me incomoda. Porque da mesma forma que me incomoda o bebê, me incomoda ver o outro soltar. Uhum. Incomoda as pessoas o soltar, o liberar. E aí entra dentro dessa comunicação. Por que que incomoda eu falar a verdade que eu não tô bem? Se a pessoa me perguntar assim, oi, Ró, tá tudo bem? Não, não tô. A pessoa vai falar assim, meu Deus, por que que eu fiz essa pergunta? Eu não acredito que eu fiz isso. Aí incomoda a pessoa e você não quer incomodar o outro Aham. e por isso você não fala que não tá tudo bem para não incomodar. Perceba que tudo isso vem de um único ponto. Eu não quero incomodar o outro. Mas quem é que está se incomodando? Quem é que está ficando Uhum. incomodado dentro E da situação? outra, a gente só está sendo verdadeira e honesta com o nosso sentir. Então, muitas vezes, né, eu falava que eu estava bem e tal, porque eu não queria incomodar e eu não queria que a pessoa também se sentisse numa possível obrigação de ter que me falar palavras de acolhimento, que é uma coisa que a gente faz muito mal. Sei lá, a gente fala, tô mal. Ai, não, tá tudo bem, deixa disso. Vai, nossa, mas a vida é tão linda, gente. Sabe? Só acolhe. Ah, não tô me sentindo bem, acordei estranha, tive um pesadelo. Tá bom, abraço em vocês. Pronto, só Tem isso, sabe? A um. gente não precisa desse lugar também e eu vejo muito isso, assim, na gente mesmo, de ter que ser a salvadora, né? Então tem que falar palavras de extrema empatia e compreensão. Não, é só acolher a pessoa, é só estar presente. Então não estou me sentindo bem, estou te ouvindo, estou presente com você. É isso, Só sabe? É isso! muito mais simples do que a gente imagina, é muito mais simples do que a gente imagina. Tanto a escuta das emoções como uma comunicação assertiva, porque ela vai vir de dentro. E se o interior tá tudo bem, tá tudo certo, você já colocou mesmo, já tá reverberando, que é permitido Ah, sentir, que a Bru. gente merece. É,
isso vai passar dessa forma, né? E aí a comunicação assertiva para mim, então ela vem depois de uma escuta das emoções, depois de saída de um pico emocional. Claro que não vai ser isso a vida inteira. Claro que se você estiver passando por uma situação de extremo, sei lá, abuso mesmo, grita, bate porta, sai, sabe? Não vai também estar ali num lugar de violência, não, vou fazer a escuta das emoções aqui. Não, pelo amor de Deus, sabe? Saia pela porta. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é de conflitos, de questões do dia a dia, que você está ali reprimindo, estagnando o seu corpo, gerando desequilíbrios e que poderia ser resolvido de uma outra forma. E que pode, então, realizar essa escuta e depois conversar com essa pessoa. Colocar esses pontos e sempre às falando de vezes, si mesma. e às vezes essa pessoa, ela nem sempre precisa ser um companheiro, uma mãe, mas pode também ser um filho, uma criança que está Uhum. te gerando esse desconforto, que você está percebendo que você não está conseguindo ou sabendo lidar. E como conversar com uma criança de 2, 3 anos de idade? Gente, que nem você conversa com um adulto. Depois que você aconteceu tudo, você vai chegar e vai comunicar. Não é jogar, é comunicar. Olha, a mamãe se sentiu mal, porque a mamãe não estava conseguindo lidar com isso agora nesse momento. E não colocar na criança que é a criança que estava danando, que estava pulando. Não, eu não estava conseguindo lidar com você nesse momento, porque a mamãe está assim, assim, assada. Também trazer essa visão de que a gente Uhum. não descarregar no outro, e às vezes esse Ai, outro pode ser Rô. uma criança. A gente, Uhum. lembrando, porque eu tenho muita mãe aqui, enfim. Legal. Não, sabe, e isso me lembrou que quando eu tô atendendo pela escuta das emoções, a nossa mente racional, que já elaborou intelectualmente 1000 vezes as coisas, tá assim, não, é isso, a minha infância foi perfeita. Ou, não, tá tudo esclarecido, a gente nem precisa voltar pra minha infância porque não é isso que tá estagnando a minha vida, não. Bora. Então tá, aí a gente começa. E muitas vezes a gente vai parar nessa criança que ela não sabia o que tinha acontecido. Então, um exemplo bem comum na nossa sociedade. Os pais se separaram. De repente, essa criança vê o pai dela indo embora. Foi embora. E aí gerou um sentimento de rejeição, gerou um sentimento de abandono, gerou um sentimento de um monte de coisa. E tá achando lá que tá tudo perfeito. Quando a gente vai conversar com essa criança, saber qual que é a necessidade dessa criança interior, ela fala receber amor, receber carinho e saber o que aconteceu. Essa criança, ela só precisava ter escutado algo assim: oi, filha, eu e seu pai, nós não somos mais um casal, a gente viu que os nossos propósitos, os nossos desejos, nossos interesses não estão mais alinhados, então a gente tá se separando. Ou, filha, eu estava num relacionamento com seu pai e o seu pai foi violento comigo. Não quero mais isso para nossa vida. Não quero que a gente tenha que lidar com isso. Sabe, era esclarecer, igual você trouxe, era conversar com a criança. A gente coloca as crianças como se elas fossem burras, como se elas não sentissem a energia do ambiente também. E isso vai trazer esses traumas, esses choques, essas dores para esse corpo. E vai influenciar na vida desse adulto, na forma de pensamento, na forma de comportamento. E as crianças, eu tô lendo o livro da Bell Hooks, né? De tudo sobre o amor, novas perspectivas. E eu acho ela incrível, a Bell Hooks, ela é de uma sensibilidade muito incrível para a sociedade que a gente vive, e ela fala muito de crianças, de que a gente está apresentando para as crianças nesse lugar de amor também, que é um amor que vem ali, vem a caixa, vem escrito amor, aí quando olha é abuso, é violência, é controle, e é isso, as crianças elas estão sendo violentadas, elas estão apanhando nesse lugar de estou fazendo isso porque eu te amo, ou, te bati, mas eu te amo, tá? Eu te bati porque eu tô cuidando de você. Eu te reprimi, eu te puni, mas é porque para você ser uma pessoa melhor no futuro. E isso não vai acontecer. Essa criança, ela tá ali, na verdade, passando por vários choques, vários traumas, se colocando num lugar de extrema desconfiança, porque como assim essa pessoa me ama e ela me bate ao mesmo tempo?
Depois a gente vê vários de relacionamentos abusivos. Isso Você, não pode acontecer. você trouxe isso e eu tô com essa página desse livro aberto desde ontem, que é sobre a nossa família de origem, ela pode ser um vírus infeccioso na nossa vida. E aí a pessoa, às vezes ela fala assim, Hum, ah não, mas eu me sinto tão bem com a minha mãe, com meu pai, não sei o quê, de boa. Só que quando você tem esse contato com a sua família, gatilhos mentais de pequenas palavras e ações da sua família que você ainda não tem essa força para se libertar ou para comunicar, isso vai fazer o quê? Isso vai trazer uma pessoa que ela é autocrítica com ela mesma. Porque eu sou ixi. errada. E essa pessoa, às vezes, ela fica muito na defensiva, porque ela passou por tantas situações que ela faz assim. Ela Uhum. vira aquele gatinho acuado, e o gato, quando tá acuado, o animal, quando tá acuado, ele solta as garras. Por quê? O medo me faz ser violento dentro desse movimento. Então, essa pessoa, ela tá num movimento que ela tá de volta ao seu animal. Seu animal interno tá gritando por ti. É um estado de sobrevivência, né? A gente volta para um estado de sobrevivência, onde nós estamos desprotegidas, em escassez, em competição. Então a gente tem que estar assim. Só que eu não quero mais um estado de sobrevivência. Eu quero um estado de vivência e já já um estado de supervivência, de sentir amor, de sentir prazer, de saber lidar com os desafios, com as coisas que aparecem na minha vida. Eu quero confiar nas pessoas, eu quero ter um círculo íntimo, eu quero ter um relacionamento mais pra frente, eu quero ser mãe, eu quero várias coisas. Quero ter um trabalho que seja abundante, próspero. Então, esse lugar de sobrevivência, ele não me cabe mais. E eu tive que, escutar as minhas emoções e resgatar essa criança. Essa criança que estava assim, sem saber o que tinha acontecido de várias fases da minha vida. Várias que ela realmente olhava e falava assim, gente, o que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo? E foi muito interessante porque eu busquei a minha vida inteira entender isso, né? Elaborar isso intelectualmente. Então, eu fui para uma graduação em ciência política, estudei teóricas feministas, antirracistas, fiz tudo. Só que chegou um momento que eu precisava entrar em mim, buscar esse autoconhecimento também. A minha filosofia, a minha história, para fazer esses resgates, porque mentalmente eu já estava entendendo tudo. Ah, passei por isso porque a sociedade patriarcal, e aí sim, isso é algo estrutural, de gênero, aí tem a raça, e tal, e tal, e tal. Tá, já entendi. E aí? E as feridas internas? Não dá conta de elaborar só intelectualmente, e a gente vai adoecendo. Eu via muito isso em movimento social político feminista, como nós estávamos extremamente adoecidas. E escutando as nossas emoções, se colocando que a gente merece sentir, saindo então de um lugar que a gente escutou a vida inteira, que chora não, ou fica quieta, ou não, sabe, raiva é ruim. A gente precisa voltar para esse lugar, porque essa raiva ela vai trazer essa assertividade. E a raiva, inclusive, ela traz alegria, tá? Para mulheres que estão se sentindo apáticas, traz esse momento de escutar a sua raiva. Coloca uma música assim, bem, para que você grite, porque depois você provavelmente vai estar rindo. Porque se a gente está num lugar de apatia, assim, de congelamento, a gente precisa trazer esse fogo da raiva, essa pulsão, movimentar mesmo, para que a gente saiba também o que é alegria, para que a gente saiba também movimentar de uma outra forma. E a raiva, para mim, eu acho uma das emoções que eu mais gosto de sentir. E a vida inteira eu senti muita raiva, porque é esse lugar de pulsão. E tem até uma deturpação ali, né? Ah, tô movida pela força do ódio. Tá movida por alguma coisa, né? Agora vamos ressignificar também? Para que você seja movida por um lugar de alegria, mais expansivo, enfim, mas a raiva ela é muito importante para nós mulheres porque nós fomos reprimidos uma vida inteira. Diga, Rô. Muitas mulheres, muitos caminhos por aqui. Você vai achar assim. O estresse e a raiva atingem a candidíase, chamam a candidíase. Se você é uma pessoa com muita raiva, você é uma pessoa com candidíase. Não.
Olha a Sim, narrativa, né? Como a frase é construída. e é muito forte trazer isso para elas, porque assim, se você reprime a sua Exato, raiva, exato, você tem candidíase. Por quê? exato. Porque a raiva é uma energia de fogo. E essa energia, ela precisa circular e ser colocada para fora. Então, se você não consegue fazer essa energia circular e você está guardando ódio, você não está comunicando, você está querendo destruir o mundo, mas você está aquilo ali, eu não posso, eu não posso, eu não posso. O que é que você está fazendo? Você está pegando, é como se você pegasse um isqueiro e você tentar se abafar com a própria mão, ou uma vela, uma fogueira, você vai fazer isso aqui com a própria mão. No momento que você está pegando esse fogo e abafando com a sua própria mão, o que é que você está fazendo? Você está se queimando. Se você está reprimindo, você está tocando nesse fogo e não deixando ele fluir, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seu corpo ter uma energia de fogo mais forte, a sua candidíase vai atacar, porque o corpo lá embaixo, em cima e no todo, ele está mais quente. Então ele está tendo esse movimento de fazer essa proliferação desses fungos dentro de ti. Por quê? Não é a raiva que você sentiu, mas a raiva que você reprimiu. Ui, fui, falei. E outra, quem é que já teve candidíase? Coloque aí nos comentários. Eu tive, já faz um tempo, mas é tão incômodo para mim assim, foi tão desgastante, de coceira, de ardor e tal, que me colocava nesse estado de, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais, O a que é que minha eu fiz para buceta em merecer isso? chamas. Eu não aguento mais, o que que eu fiz? Por que que eu tô passando por isso? Era esse lugar de mesmo de, ah! E foi isso que aconteceu com a cistite que eu tive há 10 dias atrás. Eu não aguentava mais esse negócio de fazer esse xixi toda hora que dói pra caralho. Que é essa dor Já aguda tive. mesmo. E eu me rendia, eu falava assim, eu não aguento mais. O que que é pra eu ver que eu não tô vendo? Por favor, me mostre. O que que é emoção? E era desse lugar, né? A cistite, ela tá muito relacionada com mágoas, com lutos que não foram vivenciados, por isso que são essas lágrimas dolorosas. Mas para eu chorar, eu precisei sentir muita raiva antes, de gritar mesmo. E eu via a pessoa que apareceu para mim, eu falava: esse poder é o meu poder pessoal, sai, 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 sabe? Precisei de todo um processo catártico disso, de e eu sinto que é isso que a candidíase tá querendo trazer. Esse lugar de eu não aguento mais, eu vou colocar os meus limites. E outra coisa, com candidíase, a gente consegue ter relação com penetração? Gente, é a última coisa que a gente Rapaz, pensa. Porque é isso, tá doendo, tá queimando, tá um monte de coisa. Então também reveja os seus relacionamentos amorosos que vão te levar para relações familiares. Coisas que a gente aprendeu lá na infância. Será que você passou por uma infância de extrema repressão emocional, que você não era valorizada, que você não foi ensinada a desenvolver uma responsabilidade, uma autonomia, e você está reproduzindo isso no relacionamento amoroso, né? E não está comunicando. E fica nesse lugar que a gente fica bastante, que é da reclamona, né? Ah, porque eu não sou valorizada, porque ninguém não sei o quê, tudo eu nessa casa, e tadadadadá, nananana, mas na frente da pessoa tá assim, ai, amorzinho, ai, não sei o quê. De novo, é esse lugar da mentira. Então, escuta essas emoções e comunique isso de forma honesta, sem medo de perder qualquer pessoa. Porque se a pessoa não quiser também passar por essas conversas que são desafiadoras e quiser ir embora, que vá com Deus. E a Virgem Maria na sombra. Porque não é uma pessoa para você ter na sua vida. Não é uma pessoa para você ter na sua vida. Se você sente que sentir as suas emoções e comunicar de forma assertiva vai fazer com que você seja abandonada e rejeitada, não é a pessoa que você quer construir qualquer tipo de relação. Eu falo isso com muita certeza, tá? Porque a pessoa que vai querer estar ali com você, ela pode até não saber, porque nós não fomos ensinados, a gente ainda não tem as ferramentas para, tipo,
né, acolher, ou pode ter sim um momento ali de, epa, a pessoa também ser pega de surpresa e colocar as garrinhas, porque ela voltou para um estado de sobrevivência, mas um vai olhar para o outro e vai falar, tá, peraí, né, vamos perpassar isso que a gente está vivenciando? Vamos fazer isso, porque se uma pessoa explodir com você, se uma pessoa projetar isso, se ela te ameaçar, epa, peraí, não vem com esse negócio de comunicação assertiva não, senão eu vou te abandonar. É esse lugar de firmeza interna e falar. Mas e como é, ou o que é, essa comunicação assertiva, de uma forma que elas possam estar usando para poder aprender o primeiro passo do seu limite? Uhum. Então, Rô, do que eu sinto, tá? A comunicação assertiva, ela vem desse lugar de saber o que a gente está sentindo. Então, de trazer a nossa Primeiro ponto. verdade. É uma conexão com nós mesmas. Até quando a gente vai estudar comunicação não violenta, o primeiro ponto é observação. Então, observar a situação, talvez uma situação que te engatilhou, porque geralmente é isso que acontece, né? Alguma situação engatilhou. Seu parceiro, a parceira, a mãe, pai, não sei, fez alguma situação que, epa, peraí. E aí a gente já está entrando em pico emocional. Então, por isso que o sentir é importante de se colocar num lugar reservado ou ir para um atendimento terapêutico para sentir isso. Epa, peraí, dessa situação que eu fui engatilhada, o que eu estou sentindo? Sabendo, tendo essa observação interna pelo externo que aconteceu, a gente fala sobre a gente. E isso que é o ponto importante, porque os atritos, os conflitos em relações, elas acontecem porque a gente está assim, ó, porque você não me valoriza, porque você não me ama, porque você é um idiota, porque tudo eu nessa casa, porque você... E a gente entra num ciclo de dor, de sofrimento e de violência, de abuso mesmo. E por isso que eu tô falando, já chegou o momento da gente querer tecer e construir relações que a gente possa ter esses momentos de abertura e de conexão. E eu tô levando isso de forma muito firme com a minha vida. Até quando eu tô em algum tipo de conflito, eu viro e falo, olha, você é muito importante pra mim. E eu faço isso com as pessoas que são importantes pra mim. Porque se a pessoa não é importante, eu já limpo o meu caminho. Se a pessoa é importante, eu falo, olha, projetamos isso um no outro, falei coisas que eu não queria falar, é esse lugar de assumir também os próprios erros e ser responsável, sabe? Eu não sabia lidar, e na verdade eu não sei se eu sei lidar hoje com isso que a gente está passando, mas esse lugar de abertura, de poder falar. Então a gente fala sobre nós mesmas, tirando esse dedinho da cara do outro. Então eu me senti assim, eu não sei lidar, eu não sei o que a gente vai fazer com isso, mas eu queria tirar isso. E você é tão importante para mim que eu gostaria que a gente tivesse esse ambiente aberto e seguro para a gente expressar tudo isso. E aí, isso dá margem também para uma negociação. Tá bom, nós dois não sabemos lidar. O que acha da gente fazer terapia de casal? O que você acha da gente, sei lá, ter um ambiente em que cada um possa ficar num espaço? Não sei. Mas a questão é observação interna, esse sentir, criar um espaço que seja seguro, que seja que a gente possa mostrar vulnerabilidade e aí para depois poder negociar, para depois poder fazer pedidos. Então, fulano, olha só, eu ainda sinto muito ciúmes na nossa relação. E eu sei que é uma emoção que eu quero trabalhar, eu estou trabalhando, mas eu ainda sinto. Eu posso fazer um pedido de tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí outra pessoa, ela também precisa Acordos. ser honesta. Acordos. E falar, Acordos. Bia, isso que você está me pedindo eu não posso te oferecer. E aí eu vou ter que lidar com isso também. Porque o que acontece é que a gente mente. Mente para nós e mente para o outro. Não, tudo bem. Eu vou fazer isso aí que você pediu. E não faz. E aí a gente entra de novo nesse ciclo de caralho, a gente conversou, te fiz os pedidos, você não cumpriu, porque a pessoa não estava na verdade dela. E aí a gente está construindo essas relações que elas são... A base, o tronquinho dessa relação é extremamente frágil, é podre. E aí qualquer balancinho que dá numa relação, qualquer conversinha desafiadora, ai não, não quero, é melhor terminar, é melhor sair batendo porta, é melhor agredir, sabe? Melhor assim, consciente, né? Não aprendeu a conversar.
E é isso que a gente vê na sociedade, uma sociedade extremamente violenta e que é de desonestidade, é de mentiras, que não se sustenta nessa verdade, que não se sustenta num comprometimento, numa responsabilidade, seja por si mesma, pelos outros. E a gente precisa começar a assumir. Se não sabe fazer nada disso, assume que não sabe. Isso já é um primeiro ponto. Olha, tô puta da vida com você. A minha vontade é de te descer um esculacho e eu estou assumindo isso. Uhul! E a pessoa vai até assim, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é desse lugar de assumir como estou me sentindo. Que é diferente de um sincericídio, que é esse que é muito do outro. Porque você é mentirosa, porque você é desonesta. A diferença disso, imagina, você tá escutando, você tá aqui parada, e aí a Rô começa a falar pra mim, porque você é mentirosa, porque você é desonesta. Eu, no lugar que eu estou hoje, na minha consciência de hoje, eu vou olhar e falar, nossa, isso é tudo sobre ela. Não vou me importar, não é sobre mim, não vou levar pelo lado pessoal. Se fosse uma Bia de 2 anos atrás, eu ia estar, o quê, sua louca? Eu sou mentirosa? Você que... E aí, esse ciclo de novo. Que ia Sabe encerrar uma relação. um ponto dentro de uma relação que me deixa super incômoda? No início do meu relacionamento com o Atibala, ele calava quando algo incomodava ele. E aí a gente trabalhava viajando na estrada. Imagina você 700 quilômetros com uma pessoa calada do teu lado, sem dizer nada. E eu, tá tudo bem? Uhum. Uhum. Aquela energia dentro do carro, parecia que o carro ia implodir. Aí eu, tá tudo bem mesmo? Uhum. E lá ia a gente. E aí toda vida que ele calava, eu me incomodava. E às vezes estava tudo bem de verdade. Só que para mim aquele silêncio significava que tinha algo de errado. E aí a gente começou a trabalhar a comunicação de expressar o que você está sentindo. Por Uhum. favor, me diga, porque eu preciso que você me diga para que ou a gente solucione ou fique tudo do jeito que tá. Mas se você não comunica, a gente só fica com aquela energia pesada e aí a pessoa começa a minguar. Era uma coisa que a gente Ah, fala é. que o Tantra mudou ele porque ele agora comunica e antes ele minguava. E aí depois que ele aprendeu a comunicar, ele fez assim, ó. Uhum. E, É Rô, uma outra pessoa. eu Comunicação sem acho comunicação. importante você falando isso de uma jornada, de um processo, porque a gente não vai resolver tudo de um dia para o outro, tá, gente? Hum. Então aqui a gente está comunicando, falando um monte de coisa, aí trouxe para consciência. Nossa, a Bia falou, sentiram, a Rô falou tal, pronto, a minha relação vai ficar a flores. Não é assim, tá? Nós somos humanas. Então vai ter dias que você vai explodir, vai ter dias que você vai projetar. E aí a gente volta para esse lugar de assumir, de saber pedir desculpas também. Eu nunca vi uma sociedade que é tão desafiadora de pedir desculpas, de se colocar nesse lugar de fiz errado, peço desculpas. Como? Aí, olha só, não é só falar desculpinha da cabeça, não, tá? Ai, não, me perdoe. Não, é agir. Como então, sabendo que a nossa relação é importante, que eu sinto amor por você, como que essa ação é prática? Como que eu posso me comprometer com você, com o nosso relacionamento, de buscar ser melhor, de aprender a comunicar? Mas eu vou fazer um curso, vou para terapia, vou, não sei. Vou assumir que eu realmente tenho esses desafios. Diga, Boa! amiguinha. Boa. Não, isso que você falou agora. Porque não é só pedir desculpa. Aqui em casa a gente tinha uma história que era assim: ai, me desculpa, te desculpo quando você não fizer mais. Só que não existe isso! Vai acontecer! Ai, eu tinha esquecido dessa frase. Vai acontecer. E o que você acabou de trazer foi muito incrível. Tá, não é só eu te desculpo quando você não fizer mais, porque isso é impossível e você está engatilhando a pessoa a ela se reprimir dentro dela, dentro desse exato Uhum, momento. Mas te desculpo quando você fizer algo que te movimente. Esse desculpo quando, eu tô estressada, eu tô ficando louca. Vai pra terapia, ou vai correr, ou não. Faz algo que movimente isso que você tá fazendo, sabe? Não é o preciso da sua desculpa, é você própria precisa uhum, movimentar isso. uhum.
Outro ponto é, aqui em casa cheio de adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente, então esses dias eu com a minha filha, ela fez algo que me engatilhou, e aí eu peguei e fiquei assim, poxa, você fez isso, mas não vou te jogar na cara, vou ficar calada. Eu fiquei calada. E aí eu voltei pro padrão dele. Aí ela percebeu que eu tinha ficado calada, aí ela pegou e veio pedir desculpa. Só que a gente teve uma conversa sobre o quanto é difícil pedir desculpa. Mas, filha, por que que é difícil pra você me pedir desculpa? Porque eu sei que eu tô errada. Se tira de um pedestal, né? Rapaz, imagina aí. Você vê uma criança falando isso pra Uhum. você. Porque eu sei que eu tô errada. Então a gente vê o porquê todos nós adultos, a maioria, não consegue pedir desculpa. Porque sabe que tá errado. Uhum. E dói a mim, não ao outro, mas dói a mim saber que eu entrei dentro de um movimento que eu estou errada. E pessoal de Uhum. falar, olha aí. E que não é perfeita e que é humana, porque a gente aponta muito, e eu era muito de apontar dedos, sabe? Ah, porque essa pessoa não sei o quê, porque olha as coisas que ela fez, e tava fazendo coisas iguais ou piores. Só que era muito confortável ficar apontando para os outros e eu, ó, no pedestal ali, ó, tava inacessível. E a partir do momento que a gente começa a assumir e pede desculpas e quer resolver os conflitos, não simplesmente tirar o conflito da frente ou colocar uma pedra em cima, quando a gente passa a resolver, cara, isso é muito forte, é muito potente. E de um lugar mais sensível, a vida passa a fluir de uma forma quase mágica. Quase mágica. Porque às vezes eu vou meditar e aí, sei lá, tô tipo, não sei, a minha agenda tá andando devagar essa semana, o que será que aconteceu? Aí eu vou meditar sobre. Aparece uma pessoa que eu tive um conflito há 15 dias atrás e, tipo, deixei meio assim, já fui fazendo outras coisas. Aí lá vai eu, aí converso com a pessoa, né? Sinto as minhas emoções, comunico isso mentalmente, tá? Nem precisa ser fisicamente com a pessoa aqui na matéria e tal, mas é de soltar isso, de tirar a mágoa, esses sentimentos. Que a gente não precisa aprender mais. Isso é questão de limites. Eu sinto que eu guardei muitas mágoas, esses sentimentos, dores, porque era a minha forma de lembrar. Então eu me apegava à mágoa de uma pessoa, porque eu não queria ser feita de trouxa e de burra de novo. Então eu ficava agarrada naquela mágoa e falava: tá vendo isso aqui? Eu lembro, escorpiana ainda, né? Pense. Tá vendo isso aqui? Eu lembro. Você não vai fazer de novo. E aí tava ali agarrada na mágoa. Só que a partir do momento que eu senti que eu posso sentir essa raiva e agir ao meu favor de uma outra forma, sabendo quais são os meus limites, sabendo quais são os meus valores e valores inegociáveis que eu não abro mão. Se a pessoa fizer tal coisa ou se ela extrapolar esse lugar, eu não vou abrir mão disso aqui. A gente vai conversar, a gente vai colocar os nossos pontos, mas esse valor eu não vou abrir mão. E tem outros valores que são mais flexíveis. E aí é por esses limites, esses valores, que eu sinto que eu tô assim numa redoma de proteção, que é como se fosse um escudo. Eu não preciso ficar guardando essas emoções que estão estagnando a minha vida. Eu me protejo desse lugar. E podendo falar, olha só, você está passando os meus limites. E eu não vou deixar que isso aconteça, porque eu não sou trouxa. Eu sou uma mulher firme, eu sou uma mulher assertiva, que sabe ser amorosa, que sabe ser acolhedora. E isso, nossa, processão. Você trouxe tudo isso e me veio vários tipos de pessoas que eu já convivi e até a mim mesma. E a minha mãe falava assim: você é burra, como é que você faz isso? Você perdoa todo mundo. Eu era de um outro ponto. O meu ponto era: tá tudo bem. Aconteceu, Uhum. tá tudo bem. Ficava aqueles 5 minutos de mágoa e depois, não, mas eu quero ficar bem com essa pessoa. Mas eu nunca. E aí continuava a vida como se nada tivesse acontecido. Continuar a vida como se nada tivesse acontecido, o que é que isso acontece? Gente, aquilo ali não foi resolvido. Não Aquilo ali foi. está em algum lugar dentro de você, dentro do seu inconsciente, está em algum lugar. E aí, aquilo que não foi resolvido, quando aquela pessoa te machucou novamente ou vem a te machucar, você vai ativar isso. E aí, o que é que acontece? Sabe, tudo aquilo que você guardou, tudo aquilo, que foram várias coisinhas, tudo isso vai
explodir de uma vez. E aí, em vez de ter uma comunicação clara com aquela pessoa, vai ter aquela comunicação pesada, vai ser aquela comunicação Destrutiva. jogando na cara, totalmente destrutiva. Eu era a pessoa que, pá, tá tudo bem. E aí eu, tipo, não, mas eu perdoo todo mundo, eu não consigo guardar mágoas no meu coração. Uma porra que eu não consigo guardar mágoas no meu coração. Tava tudo guardado ali, eu só estava fingindo que estava tudo bem, porque eu não queria continuar dentro daquela. Ai, mas eu tô me sentindo mal, todo mundo assim, brigado, todo mundo sem se falar. Isso muito relações com familiares, sabe? Com irmãos, com pai, com tia, primo, todo mundo. Eu não digo só de relacionamentos, mas eu digo dentro de casa mesmo. Que são aquelas estruturas que a gente quer estar todo mundo bem, mas que se não conversa, porque, ai, não, não vou conversar, porque senão a gente vai brigar de novo. Uhum, uhum. E aí, olha só, essa questão de diálogo, de conversa na nossa sociedade, ela já é esse lugar de DR. Ai, vamos ter que ter uma DR. Que bom que a gente vai ter uma DR. Caramba, que bom conversar, que bom dialogar, que bom saber o que você está sentindo. Porque as pessoas não são óbvias. A gente acha, ah, sei lá, a Bia tá sentindo isso, eu vou fazer tal coisa. A gente nem conversou, você não sabe o que eu tô pensando. E eu escuto muito isso, assim, né? Principalmente em relacionamentos. Eu achava que você sentia, eu achava que você pensava. Não é assim, a gente precisa falar. Só que pra gente falar, a gente precisa saber também o que a gente tá sentindo, né? A gente Não precisa sair desse lugar adianta só de nós mesmas. E, Rô, tinha alguma coisa que você tinha falado, agora fugir. sim, sim. Para as pessoas que são do autoconhecimento, da espiritualidade, tomar um pouquinho de cuidado também com essa generosidade que às vezes fica cega mesmo, que é desse lugar de, ah, não, todo mundo tá fazendo o melhor, tá todo mundo tentando. Calma aí também. Vê se isso tá dentro dos seus valores, dos seus limites. Porque eu caí nessa também, de ser extremamente generosa. A pessoa tá lá pisando em cima de mim e eu não. Ela tá fazendo isso porque esse é o melhor que ela sabe. Também não é saco de porrada isso aqui. Que aí volta para esse lugar assertivo. E é bom a gente falar isso. Se for uma pessoa que tá no nosso círculo, que a gente se importa, fala, cara, você não vai pisar mais em mim. Sabe, colocar limites também nessa pessoa. E eu precisei que outras pessoas colocassem limite em mim. De falar, Bia, você tá louca? Não fala assim comigo. Eu não vou permitir que você fale isso comigo. Ah, a pessoa nunca tinha falado isso pra mim na vida. E eu realmente fazia gato e sapato, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, eu realmente estou nesse lugar de controladora, de chata, de cri-cri. Opa! E aí a gente vai mudando as relações. Só que para isso a gente precisa o quê? De coragem, de estar firme em nós mesmas. Que eu vejo muito isso, tá lá, colocou os limites, tem até um meme, né? O meme não, o livro tava muito disso, que era eu colocando os limites. Aí escreveu no celular e de repente tá assim. Se estiver tremendo porque colocou os limites, maravilhoso. O problema é voltar atrás. Colocou os limites numa hora, na outra já tá assim. Ai, não, aquilo que eu falei não era bem assim, porque ficou com medo de quê? De ser abandonada, de ser rejeitada. E vai ter que voltar nessa criança alguma hora para acolher e falar: ninguém vai te rejeitar. Ninguém vai te abandonar porque eu não estou te abandonando, eu não estou te rejeitando. E se alguém fizer isso, tá tudo bem. Ninguém tem obrigação de gostar de você ou querer você na sua vida, na vida dela. E eu te acolho. E eu te entrego esse amor que você está buscando nessa outra pessoa que não quer ficar na sua vida. E aí a gente passa a atrair relações muito mais verdadeiras. E eu sei que falando assim, fica, ai, mas parece que é tudo muito fácil, parece que não sei o quê. E é por isso que a gente está nessa jornada da vida, né? Nessa escola. A gente vai dando passinhos, a gente vai buscando cada dia fazer um pouquinho diferente, né? Diga, Rô. É muito forte tudo isso que você traz, porque assim, um dos gatilhos da candidíase é a pessoa ela querer ser aceita por todo mundo. A pessoa que tem candidíase, ela tem uma necessidade de ser aceita. E essa necessidade de ser aceita faz com que ela engula muitos sapos, porque ela não consegue colocar esses limites. Então, entra muito também no ponto que você traz
Ah, mas tá tudo bem, minha vida foi maravilhosa. Ninguém precisa olhar a criança. E aí você volta naquela criança. Por que que essa criança ela precisa tanto ser aceita hoje? Por que que essa criança hoje ela quer ser amiga de todo mundo e ela não coloca os pontos fortes dentro dela? Que você trouxe agora, a parte da amizade é muito forte. A amizade é algo que muita gente não quer incomodar. E muita gente que acaba colocando os seus limites também, às vezes, como você falou, ah, eu falo, e a pessoa chegou para mim e falou: epa, peraí, não é assim. Tem gente que não aceita. E aí, troca de amigo. Eu não vou ser mais amigo dela, não, porque ela pegou e falou não sei o quê, não sei o quê. Eu não quero, não. Eu vou trocar de amigo, eu vou trocar de namorado, eu vou trocar, eu vou trocar. E a pessoa começa, e essa pessoa ela começa a pular de galho em galho para ela não olhar. Isso que E precisa ser vai atrair olhado. as mesmas pessoas. Vai atrair as mesmas pessoas, eu não tenho dúvida. São as mesmas pessoas, porque o nosso ser, ele quer evoluir. E ele quer acessar amor, e ele quer receber cuidado. Só que a gente ainda tá nesse lugar de dor, de sofrimento, que a gente aprende muito assim. E a gente vai acabar atraindo, vai mudar de namorado, vai ser um cara de gosto totalmente diferente, outra aparência, de outro estado, com o mesmo padrão de pensamento e comportamento. Porque a gente escolhe os nossos parceiros, as pessoas que estão na nossa vida, muito pelo nosso inconsciente. Então, se a gente não olha para dentro, e é uma oportunidade. Quando eu comecei na ginecologia natural, eu escutava muito isso, né? Ah, o desequilíbrio como oportunidade, o desequilíbrio como portal do não sei o que. Eu ficava, ai, gente, não é possível. Não é possível! E aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que faz muito sentido. E que é isso. Desenvolver esse desequilíbrio, para de colocar ele embaixo do tapete e vamos olhar para ele. Vamos olhar para isso. Vamos saber qual é a mensagem que essa candidíase está querendo trazer. E do meu estudo, do estudo da rua, é esse lugar de limites, de colocar limites. Tem mulheres que estão em candidíase crônica, são anos passando pomada, passando não sei o quê. Será que já não chegou na hora de olhar para esse emocional? Para o que está guardando de pensamentos? Como que está agindo na própria vida? Se acreditar até energético, espiritual, será que já não chegou na fase? Porque são anos, eu já acompanhei mulheres que estavam mais de 10 anos em candidíase crônica. E aí, quando a gente vai pega o Pulando. mapa, a trajetória dela é isso, é sucessões de relacionamentos extremamente abusivos, violentos mesmo, assim, de não saber expressar isso para uma família, para um companheiro, para uma companheira, mas no ambiente terapêutico que ela é incentivada, e eu incentivo a soltar raiva, ela sabia fazer isso no atendimento. Estava se sentindo segura. Ah, porque não sei o que, nananana. Sabe aquela mulher? Então tá, vamos organizar isso agora? Qual que é a pequena ação, e pode ser pequena, que você poderia fazer para agir ao seu favor e ir colocando os seus limites? De uma forma saudável, que não seja destrutiva, para que você não volte a sentir essa culpa, que é essa culpa que fez com que você permanecesse 10 anos num relacionamento e 10 anos tendo crise de candidíase crônica, não se envolvendo sexualmente com essa pessoa, não desenvolvendo uma intimidade, uma profundidade emocional. 10 anos ali de um relacionamento extremamente apático, triste, sabe? Tipo, será mesmo que a gente não merece algo muito maior que isso, né? Algo muito. Será mesmo que a gente veio isso? É um negócio que eu me agarro desde que eu era pequena, porque eu não conseguia entender como era possível ter vindo, ter nascido e ver tanta desgraça, sabe? Ver tanta violência, ver tanta desigualdade. Isso que, assim, numa vivência classe média alta, estudando em escolas boas, sabe? Tudo tranquilo, mas sentia que tinha coisa estranha. Pobreza, miséria. Como que é possível a gente tá nesse lugar, sabe? Será mesmo que a gente não merece viver numa sociedade justa, abundante, que seja mais feliz, que seja mais leve? O trabalho seja um trabalho que realmente nos pulsa. Uma das coisas que eu mais me orgulho nesse momento é de estar num trabalho que é isso, que não dá vontade de ir embora de uma live, sabe?
que me dá, que me faz bem, que eu fico cansada, fui dormir super tarde, acordei super cedo para estar aqui com vocês, mas que me dá essa pulsão. Então, será que a gente não merece isso? Será que eu não mereço estar morando com mulheres, nossa, maravilhosas, numa sociedade que se Ai, competir, a Bia! desconfiar? Eu tô morando com mulheres que eu olho pra cara delas e falo, gente, eu amo vocês, obrigada por me acolher do jeito que eu sou. Estando estressada, tem dias que eu acordo, gente, eu pareço um dragão cuspindo fogo, e as minhas amigas olham e falam, vamos deixar a Bia quietinha. Ô, amiga, você quer falar sobre isso? Eu tô nesse ambiente hoje em dia. E é isso que eu quero construir. E isso só foi possível quando eu comecei a olhar para dentro de mim e falar, não tenho medo de perder essa pessoa, não tenho medo de abrir mão de tal coisa, porque eu sei que por trás desse medo vai ter algo muito maravilhoso, que é esse tipo de conexão, né? E aí assistite, mas Bia, você tá então vivendo essa vida maravilhosa com amigas, morando em Salvador, não sei o quê. E mesmo assim teve esse cheat? Sua hipócrita. Aí a gente volta para isso, para esse lugar de humanidade, de também estar vivendo o processo, de também estar acessando luzes e sombras, de também chegar numa outra camadinha, de colocar novamente outros limites, ou de ter voltado para um padrão comportamental e aí ter vindo assistir e opa, peraí, como um lembrete. De, epa, peraí, não é isso que eu quero para minha vida, não. Não é isso que eu quero para minha vida, então vou olhar para essa assistite e pronto, e sair transformada. E era de um lugar de relacionamento amoroso, né? Que eu tava há 2 anos quase solteira. Então, precisava de coisas para eu olhar. E é isso, é um resgate dessa humanidade. E, Rô, só pra gente finalizando também, que eu tenho um outro compromisso, mas eu era muito essa pessoa que ficava assim, ah, eu não quero sentir, eu queria ser uma robozinha, eu sinto demais, é tudo muito conflituoso. E agora, no momento, eu sinto que as emoções são os nossos grandes presentes enquanto humanas. É só aqui que a gente sente, desse tanto, principalmente. É só aqui que a gente consegue acessar de um ódio a um amor, sabe? É só aqui que a gente está acessando uma escassez para uma abundância. É só aqui que a gente está aprendendo pelos contrastes. Isso é uma super experiência. A gente está aqui viva, aproveite, sabe? Esse parque de diversões maluco que a gente veio. Vamos aproveitar, vamos trazer mais amor, mais cuidado, mais verdade para nós mesmas, para as nossas relações. E isso vem de dentro. E é um agir, assim, um agir e expressar tão potente que dá vontade de ficar nessa para sempre. Porque a gente vê que faz sentido, a gente vê que melhora as relações. A gente vê de um início de relacionamento, como você trouxe, que era muito do silêncio, como isso te incomodava para um relacionamento hoje que está em um outro patamar, que não é isento de ter problemas, de ter desafios, de ter conflitos e tudo mais, mas que está num outro lugar. E poder olhar para essa trajetória, né, uma trajetória própria. Se eu olho para minha Bia de 2 anos atrás, eu fico assim, gente, eu evolui demais, caraca, tipo, uau, ainda sou super conflituosa, ainda tenho super desafios e tal, mas olha o tanto que eu evoluí. Nossa Senhora! E dá vontade de continuar evoluindo, né? Eu tô com algum problema aqui no meu Insta que eu não tô conseguindo ler os comentários, eu só consigo ler o último. Então eu peço desculpa se alguma pergunta passou, alguma coisa assim passou, Gente, até teve, mas eu mas consegui. eu vou pegar e mandar para você. Deixa eu tirar um Tá bom. print aqui da tela, que aí fica mais fácil. Eu só consigo. Pronto. Eu li agora, eu tenho um dia gostoso e bem assertivo, arro. Adorei essa de manhã, mas os de cima eu já perdi, então só pra Hum, comunicar. Pronto, mas foi muito incrível, eu amei muito. E veio uma coisa para te dizer: você não consegue sair da live, não é só porque esse é o seu trabalho que você se encontrou, mas é porque o seu corpo energético, ele está vibrando porque outras mulheres estão sentindo um grande aprendizado com você. Então, a partir do momento que todas essas mulheres elas se fixam e elas falam, uau, a Bia tá me dando uma surra, mas aquele tapa com amor para me acordar nesse exato momento. E aí a resposta vibra muito forte dentro de ti.
e você sente de trazer muito mais a elas. Arro. Eu E isso é só muito queria te importante. partilhar. Eu sou muito grata e eu passei por alguns desafios em maio de 2019 que me colocaram em estado de muita tristeza. Assim, muita tristeza, apatia, muita dor. E eu deixei de comunicar. Eu deixei de fazer postagens, eu deixei de comunicar muito da minha verdade, muito do meu sentir. E eu vi como isso acabou comigo, real, assim, eu fiquei muito mal, porque é isso que eu gosto de fazer. Então, estar aqui com vocês hoje, né, e estar voltando a me mobilizar, a trazer essas questões, ela dá esse fogo mesmo, esse fogo que pulsa, e essa energia vital, sexual que mobiliza, que movimenta. E aí eu fico muito grata da gente poder trocar, da gente poder se conectar, né? E é incrível, gente, como o virtual ele proporciona isso, né? Porque é esse lugar de energia. Então cada uma está em um canto, mas a gente se conecta para conversar sobre isso. E você falou de acordar, né? E tal. E a gente começa a live às 7 horas da manhã, né? Muitas pessoas até estavam acordando, estavam correndo ali, sei lá, para trabalho. Só que são momentos que a gente também está mais aberto. Então, muito do que a gente falou hoje vai reverberar muito mais forte do que se a gente tivesse escutado isso 9 horas da noite, viu? Então se preparem. Só isso. Só isso, só tenho que dizer isso assim para vocês. Beba água. Única coisa. Bebam Quanto água. bem escuta das emoções, traz muita fluidez dessas energias. Então, beba água para que você processe tudo que você escutou aqui hoje. Beba muita Arro, água. Arro e muito grata, gratidão, Bia. maravilhosa, muito grata pelo Muito. convite, por tudo, pelo convite, voltando, pelas conversas que a gente teve. Era um momento super desafiador da minha vida, a gente pôde conversar, a gente pôde se conectar. Eu falei sobre mim, você falou sobre você, a gente negociou, a gente acordou. E é lindo, e é sobre Bom. isso, né? E poder confiar nas pessoas, e principalmente para nós mulheres, de sair desse lugar de competição, né? Onde que a gente está de concorrência, a gente tem um trabalho super parecido mesmo, e a gente pode cooperar, a gente pode colaborar uma com a outra, e isso é extremamente revolucionário, isso é muito potente, isso é muito lindo. Então, eu fico muito feliz e agradeço a presença de todas aqui que estiveram com a gente. Maravilhosas. Delícia. Obrigada por vir despertar conosco. Beijo, Deusa. Beijo, Deusa. Se cuida. Gratidão. Muito grata.